No Banquete em Foco desta terça-feira, dia 7 de julho, recebemos Roberta Zanon, pré-candidata a prefeita de Nova Lima pelo PSOL. A Roberta vai falar sobre a sua trajetória de vida, política e falar quais são os seus planos para a prefeitura de Nova Lima. O Banquete em Foco é transmitido pelo canal 6 da NET na TV Banqueta e também por todas as redes sociais da emissora, como Instagram, Facebook e YouTube. Além disso, estamos ao vivo para todo o Brasil na Com Brasil, que é o canal comunitário brasileiro. Estamos na Sky, na Oi, na Vivo, na GVT e na Vimbratel. Roberta, é um prazer recebê-la aqui pela primeira vez em nossa emissora. Obrigada, Fred. É um prazer também estar aqui para expor para vocês, né, e para toda Nova Lima a nossa pré-candidatura e o projeto político que a gente está apresentando para a cidade. Ok, Roberta, fala um pouquinho da sua vida pessoal, profissional, até chegar a ter a vontade, ter como objetivo encarar ser candidata, ser pré-candidata à Prefeitura de Nova Lima. Então, Fred, eu sou professora, né, da Rede Estadual de Ensino aqui em Nova Lima, atuo aqui já tem aproximadamente uns 12 anos e sempre fui uma pessoa que gostei de falar sobre política, conversar sobre política, mas em 2018, né, com o processo eleitoral, eu me senti assim, na necessidade de militar efetivamente, mas institucionalmente, né, falando, na política também, né? E eu sou de uma família de 5 filhos, onde uma mulher criou sozinha, praticamente sozinha, né? Meu pai faleceu e minha mãe criou 5 filhos sozinha e conseguiu dar pra gente uma educação que possibilitou que a gente tivesse essa vontade de atuar no mundo de maneira positiva. E como eu sou cria da escola pública, né, sempre estudei em escola pública, até na universidade, né, fiz pela UFMG, eu acho que é um retorno que eu posso dar, né, e disponibilizo meu corpo, minha voz, minha energia, para tentar ajudar a gente a transformar esse cenário político que a gente vive, que traz tanta tristeza e tanta desilusão para a gente, né? Então, é por acreditar que é possível, né, que eu resolvi me embrenhar nesse mundo. E você de onde? Qual cidade você nasceu? Eu nasci em Belo Horizonte, né, mas eu moro em Nova Lima tem 14 anos. Sou casada com um novalimense e tenho uma criança, um menino de 3 anos aqui na cidade. O esposo da Roberta é um músico novalimense, professor de música da... Ele dá aula no conservatório, né, de Santa Bárbara, mas ele estudou aqui, teve a trajetória também toda construída na escola pública, né, e estudou na escola de música aqui de Nova Lima, já tocou na orquestra. Isso, ele é o Léo, que ele é baixista, não é isso? Sim, contrabaixista. Do ATN e de outras bandas aqui da cidade. Uhum. Roberta, você falou que em 2018 efetivamente você entrou para a militância política. Isso condiz também com a história do PSOL em Nova Lima. Sim. O PSOL é um partido não tão novo, mas já com uma força muito grande nacionalmente e agora vem com o objetivo de ampliar os seus quadros em Nova Lima e você participou da fundação. Conta pra gente como foi isso. Sim, o PSOL ele já existe há 15 anos, né, registrado. Brasil. No Brasil, né, e já tem atuação em vários municípios. Quando eu decidi militar politicamente, né, eu fiz uma pesquisa a respeito dos partidos que se identificavam mais com as coisas que eu acredito e com as coisas que eu sempre defendi na minha trajetória e encontrei no PSOL esse abrigo, né, e o PSOL é um partido que eleva a democracia, né, de maneira muito radical. Então eu me encantei com essa maneira de fazer política. Eu e outras pessoas aqui da cidade também, que já estávamos assim indignados com o cenário político local, nacional, estadual, e tivemos essa necessidade, né, de trazer um refresco, um ar novo para a política aqui na cidade também, para ser uma alternativa para as pessoas, né, que não se sentem representadas pelo modelo político atual. E a questão de
Por qual motivo que você resolveu encarar ser a pré-candidata a prefeita do partido, representar ainda mais o PSOL? É um desafio muito grande, né? Mas eu tenho muita coragem. Eu sempre me senti nesse espaço de tomar iniciativa das coisas. Sempre fui uma mulher nesse sentido, né? Sempre gostei de tomar iniciativa. E quando a gente começou a discutir o projeto político para Nova Lima, né? Que a gente iria ou não iria participar do processo eleitoral, foi quase que natural, né, a escolha do coletivo que a gente atua, né, que é o Coletivo Liberta. A gente atua desde 2018 dessa maneira e foi quase que natural essa escolha, né, do meu nome para apresentar. Eu falo que nem é uma candidatura minha, né, individual, é uma candidatura que representa a militância do PSOL como um todo, que representa cada um dos nossos filiados, né, a vontade de cada um dos filiados. Então, meio que, não vou falar que eu não tive escolha, não, mas foi uma situação que veio como um quebra-cabeça, sabe? Foi se encaixando e hoje a gente está aí, né, com essa pré-candidatura que a gente vai tocar assim, de maneira muito, muito corajosa, né? E também muito positiva. É isso. Referente à chapa de vereadores, vocês vão ter chapa de vereadores? Sim, a gente vai apresentar também nesse mesmo formato de mandato coletivo, né? Porque a minha candidatura é uma candidatura coletiva, não é uma candidatura individual. A gente também vai apresentar uma chapa com pré-candidatos a vereador, onde todas as pessoas que se dispuseram, né, a concorrer assumiram um compromisso com o projeto de construção coletiva. Significa que o projeto que a gente vai apresentar é único, né? Ele não é um projeto individual deste ou daquele candidato. A gente se reúne 2 vezes por semana e discute a situação política da cidade, do país, do estado, e a partir dessa análise da conjuntura, a gente consegue fazer projetos e propostas para apresentar. Então vai ser dessa maneira. Isso que você disse é o Coletivo Liberta, isso é o mandato popular. Sim. Na prática é a discussão que, após a discussão, fica uma coisa só. Que disserta um pouco mais pra gente o que é o mandato coletivo. É o seguinte, normalmente a gente não entende como funciona o processo eleitoral, né? Principalmente para os cargos proporcionais. Quando você vota em alguém, você está votando não só naquela pessoa, mas você está votando num projeto de um partido. Todas as vezes que você digita um número na urna, mesmo que aquele seu candidato que você votou não foi eleito, você ajudou a construir a eleição de alguém. O que a gente quer fazer com esse Coletivo Liberta, né, que a gente já trabalha nisso desde 2018, é deixar isso muito claro para a população. Quando você votar em um de nós, né, se você vier a escolher o nosso projeto político, tenha consciência de que você está votando em um conjunto de propostas, em um conjunto e não no indivíduo, né? Então, despersonalizar a política. Porque a gente vê muita gente trabalhando na política para se autoconstruir, para se construir de acordo com seus interesses individuais. E o que a gente quer fazer é justamente o oposto disso. A gente quer desconstruir o individualismo na política. Ninguém trabalha para ninguém no nosso coletivo. Todos trabalhamos para a ideia que a gente quer construir. Ainda falando do PSOL, até para a população de casa ter consciência do que é o PSOL hoje em termos nacional, em termos estadual e também do lado da nossa capital. Fala para a gente os principais nomes do partido hoje e se vocês aqui de Nova Lima têm interlocução com todos esses líderes do partido. Nós temos, né? A gente tem uma relação muito estreita com todas as instâncias, tanto a nacional quanto a instância estadual do partido, né? A gente passou de admirador para parceiro, né? Do trabalho que, por exemplo, as muitas, né, fazem em Belo Horizonte, que é as Brigadas Populares. A gente tem a Áurea Carolina, que é deputada estadual, né, que foi uma esperança e a vereadora
mais votada da história de Belo Horizonte, Foi né? vereadora, depois eleita deputada federal. Nós temos as nossas parlamentares, mulheres fortes, a Sâmia Bonfim, que tem feito um trabalho assim espetacular e corajoso também como deputada federal na Câmara. Temos a Andréia de Jesus. Então, tem muitos nomes, principalmente nomes de mulheres fortes, né? Tem o Marcelo Freixo, temos o Guilherme Boulos, né? Então, os quadros que o pessoal tem apresentado são quadros de muita qualidade e o partido trabalha com isso, para apresentar uma qualidade mesmo de projeto, de programa para transformar o fazer político, né, do país. Então, o pessoal de casa pode ter certeza que com os exemplos que o pessoal tem hoje, o discurso ideológico não fica só na campanha. A partir de eleito, isso acontece na prática? Sim, nós temos 3 mandatos hoje que eu posso citar como exemplo, né? Um é o mandato das muitas, em Belo Horizonte, né, que a gente chama de gabinetona. Explica mais que o muitas. Então, é um coletivo de pessoas, de militantes da área cultural, as muitas, elas nasceram da área cultural, e que se uniram em torno de candidaturas populares, né, para ocupar primeiro a Câmara de Vereadores em Belo Horizonte. E foram vitoriosas, e a partir daí, né, o mandato, ele não é um mandato da Áurea somente, né? Ele representa todo aquele coletivo. Então, todas as pessoas que participaram daquele processo de construção, tanto do ideal político dela, eles também estão construindo o mandato. Então, as decisões que a Áurea toma, elas não são decisões individualistas, né? Elas são decisões do coletivo que ela representa. A gente tem a bancada ativista em São Paulo também. A gente tem o mandato das juntas também, em Pernambuco. Então, o pessoal ele tem essa iniciativa de mandatos populares e mandatos coletivos, né, que já trazer o debate para os filiados. Então, o filiado e aquela pessoa que é um apoiador, ele, além de ser responsável pela eleição, ele também é responsável pelo trabalho que aquele deputado, que aquele vereador ou que aquele político vai desenvolver caso ele seja eleito. Então, a gente costuma falar que o mandato não é de uma pessoa, e sim daquela ideia que é defendida, né? E é com essa bandeira que vocês vão encarar as eleições em Nova Lima. Sim. Vou pedir um minutinho, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho mais Roberta Zanon, pré-candidata a prefeita de Nova Lima. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe Roberta Zanon, professora e pré-candidata a prefeita de Nova Lima. Roberta, qual a avaliação que você faz do governo Bolsonaro? Olha, para mim é muito fácil fazer uma avaliação do governo Bolsonaro, né? Porque ele já deu todos os indícios do que ele seria já no momento da campanha eleitoral em 2018. A avaliação que eu faço é que é o pior momento que o Brasil já viveu na história, né? Onde todos os direitos adquiridos aí com muita luta dos trabalhadores, eles vêm sendo atacados, né? E nessa gestão da pandemia, eu acho que ficou ainda mais claro para todo mundo o que importa, né? Para esse grupo político que chegou ao poder, né? E a população, para mim, a população está completamente desamparada com esse governo Bolsonaro. E referente à questão do governo municipal, Roberta? Bom,
O governo Vitor Penido, ele tem feito uma gestão que economizou muito no início, né? Cortou direitos dos servidores e tentou fazer um caixa para gastar agora, no final do mandato, né? Então, a leitura que eu faço é que já era planejado fazer agora no final do mandato, né, muitas obras. Só que tivemos a pandemia, né, no meio do caminho. Estamos na pandemia. Estamos na pandemia, né? E a atitude, mesmo que tenha sido planejada de transformar a cidade num canteiro de obras, né, que é o que a gente vê aí, qualquer lugar da cidade que você vai, tem um tapume, tem uma obra acontecendo, é que não deveria ser dessa maneira. Eu acho que todos os recursos que a prefeitura pudesse despender para acudir a população, acudir o pequeno comerciante, ela deveria estar fazendo, né? Porque o que está em jogo é a sobrevivência das pessoas, a capacidade que as pessoas têm de se proteger e de não disseminar o vírus, né? O coronavírus. Então, a avaliação é péssima, sem contar que é um governo extremamente antidemocrático. Eu, enquanto professora, estive presente em várias manifestações dos profissionais da educação, no momento, por exemplo, em que a escola George Chalmers foi transferida, né? Você é professora lá? Eu fui professora lá no ano de 2019 e no ano de 2020 nós fomos surpreendidos com a municipalização da escola, né? E foi feita de maneira, assim, muito emblemática, porque foi sem nenhuma negociação. Inclusive, a própria diretora da escola não sabia o que estava sendo definido, né? Então, pegou todo mundo de surpresa. E quando a gente tentou argumentar, tentou pensar em uma alternativa que contemplasse todos aqueles funcionários que trabalhavam ali há muitos anos, a resposta que a gente teve é que se você não está satisfeita, porta da rua, serventia da casa, né? Então, eu acho que isso diz muito sobre o governo Vitor Penido, né? A falta de diálogo com os servidores, a perseguição, é o que a gente escuta, né? Aproveitando que você é professora, o que você acha a respeito da municipalização do 6º ano? Bom, eu sou favorável à municipalização desde que ela seja construída de maneira sustentável, né? Porque a arrecadação do município, ela é boa hoje, né? A gente tem uma arrecadação muito boa, mas ela vem de uma fonte que não é uma fonte definitiva, né? Que é a mineração. E trazer toda a despesa, né, do ensino fundamental para o município, né? Hoje a gente dá conta, né? A cidade daria conta de abarcar isso, mas e para o futuro, né? Como que a gente conseguiria planejar isso para o futuro se a gente não tem, em contrapartida, um outro projeto também que tivesse essa mudança de mentalidade no setor econômico, né? De favorecer que a cidade seja uma cidade onde a atividade econômica seja extremamente diversificada, onde o comércio e o ramo de prestação de serviços, né, que também seja fortalecido. Então, eu não vejo que vá funcionar. Eu acredito que vai acabar recuando. E fazer um processo de municipalização para depois recuar é um prejuízo, principalmente para as famílias, né? E para os professores nem se fala. Eu sou professora, eu vejo que é uma tristeza não negociar com a categoria, não conversar com a categoria, não entender o que está acontecendo ali para que as metas não estejam sendo alcançadas e tentar fazer essa análise mais focada, assim, ampliada, né? Focada na visão ampla da situação. Então, a municipalização, ela é uma coisa que não tem como. A nossa Lei de Diretriz e Base da Educação, ela traz que deve ser feita, né, para o ensino fundamental inteiro, mas nem todo município tem condição de assumir isso. Hoje, Nova Lima tem condição de assumir o 6º ano? Sim, tem condição. E daqui a 10 anos?
E esse quadro de servidores que a gente já escuta falar que existe uma dificuldade de manter, né? E daqui a 10, 20 anos, né? Como que vai ser feito isso? O governo estadual, pelo tamanho do estado, né? E pela diversidade da atividade econômica no âmbito estadual, onde às vezes uma atividade econômica ela não está indo bem, em outro aspecto, em outro setor, pode ser que esteja. Então, o governo estadual ele consegue ter uma previsibilidade um pouco melhor para o futuro, né? De gastos. Então, nesse sentido, antes de fazer a municipalização, a gente teria que garantir primeiro um serviço de excelência na creche, na pré-escola, né? Universalizar o ensino integral, né, na cidade e depois dar um passo um pouco maior, né, que seria trazer o ensino fundamental para a rede municipal. Mas sem discutir com os professores também, impossível, sem construir um plano de carreira. Então não dá para pensar numa coisa desvinculada da outra, não é só trazer, agora é tudo municipal. Não é simples assim, tem currículo e é uma discussão muito longa. Ok, agora vamos ampliar a nossa discussão e passar para a gente, na sua avaliação, quais são os principais problemas de Nova Lima hoje, que deveriam ser atacados caso você seja eleito. Então, tem duas coisas que me chamam muita atenção aqui na cidade. A primeira delas é a questão da falta de transparência e de diálogo, né? Que o governo municipal hoje tem com a população. Então, os gastos da prefeitura, todas a arrecadação a gente sabe por alto, mas a gente não tem, a população não tem essa clareza dos gastos, né? Sendo bem genérica. E o segundo ponto é a ausência de oportunidades para a juventude, para as crianças se desenvolverem, né? Eu vejo que a questão de emprego para os jovens aqui, os nossos jovens têm que ir para Belo Horizonte arrumar um emprego, agora a gente acabou de receber a notícia do fechamento da Ultramig. Então, assim, eu acredito que um dos problemas mais graves que Nova Lima tem para resolver, é lógico, tem moradia, tem o transporte, nós temos bairros aí que não tem saneamento, né? Então, assim, tem vários. A questão da moradia digna também é muito forte, mas essa questão da falta de oportunidade, de perspectiva para a juventude, isso tem um impacto muito grande para a população. Isso uma juventude sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de formação, de qualificação profissional, o que a gente está fazendo com a maioria desses jovens? E é um projeto que vai desembocar em problemas, até na segurança pública, né? Então, o que a gente pode fazer para tirar esses jovens, né, que a gente tem aí da vulnerabilidade, né? Então, eu vejo que a cidade tem essa dificuldade de formação adequada, de formação profissional, de diversificação dessa formação, né? E do mercado de trabalho, principalmente para a juventude. Roberta, e referente a alianças políticas, sua candidatura está posta, a sua chapa de vereadores está posta, você deixou claro que vocês aqui do PSOL têm o comando do partido, é um partido sólido, não é como outros partidos aí. Como que está a questão das alianças aqui no município? Bom, o PSOL, nesse sentido, eu fico muito tranquila para te falar, e eu já participei de várias reuniões com vários atores políticos da cidade, já fui convidada para várias reuniões, e uma coisa que a gente vai deixar claro, né, é impossível que exista qualquer tipo de negociação que não seja uma negociação com relação a programa político. E não é isso que a gente tem visto as lideranças negociarem, né? Estão tentando negociar um nome, que seja um nome forte, né? E nós não estamos preocupados com o nome, nós estamos preocupados com o projeto que vai ser apresentado para a cidade. O PSOL, o arco de alianças do PSOL, ele é muito restrito, ele é muito ideológico. Eu não poderia fazer uma aliança puramente eleitoral. Primeiro, a nossa principal forma de fazer aliança, nossa estratégia de debate político, ele é centralizado no programa.
e não fazemos nenhum tipo de negociação de outra natureza. Então, alianças eleitorais, o PSOL não vai participar. O PSOL nacional, ele proíbe alianças com alguns determinados partidos? Sim, proíbe, inclusive Quais são, por exemplo? Vetos, né? Todos os partidos do campo do centro e da direita, né? Nós temos possibilidade, de acordo com o nosso estatuto, de fazer aliança, por exemplo, com a UP, ou aliança com o partido PCB, PSTU, né? Mas com relação, por exemplo, ao PT, o PDT, o PSB, né? Esses partidos que são também do campo da esquerda, nós teríamos que submeter a avaliação estadual e nacional. E a gente teria que fazer uma defesa, né, bem feita dessas alianças. E pelo cenário político que se desenha em Nova Lima, a gente não tem essa disposição para fazer essa defesa nesse momento, principalmente porque o arco de alianças desses partidos, ele é bem amplo, né? Então, não cabe a gente nesse meio. Então, a gente quer, é lógico, né, a alternância de poder, a gente quer realmente, mas a gente não pode abrir mão do nosso programa, e a gente não vai abrir mão do nosso programa. A gente vai defender que a política ela tem que ser feita de maneira ideológica, sim, e não apenas pragmática, né? Então, o PSOL, ele tem esse perfil. Roberta, se você for eleita prefeita, qual vai ser a característica de seu governo? Ou as principais características? Então, as principais características do governo, do PSOL, né, não é da Roberta. Isso, você explicou bem, o mandato coletivo. O PSOL, as principais características que a gente precisa seguir são, primeiro, né, nós somos pessoas comprometidas com a radicalização da democracia. O que significa isso, né? Significa ter nos nossos quadros, né, um debate que seja um debate plural, que não seja centralizado na figura de uma pessoa, né, que seja centralizado na diversidade. Então, como trazer isso para a prática, né? Então, caso eu, né, seja eleita prefeita, eu não governo sozinha. Eu governo com uma equipe, né, de pessoas que estão ali alinhadas dentro daquele projeto político. E a gente defende também muito a participação popular. Então, é um mandato estendido, digamos assim, né? As decisões elas não podem estar centradas nas mãos de uma única pessoa. A gente defende essa democracia. E aí deshierarquização da política, né? Nós não queremos ninguém trabalhando para a gente enquanto candidatos. Nós queremos pessoas que comprem a nossa ideia, né? E se engajem também nesse propósito de fazer uma construção diversa, ampla, plural e coletiva, e ouvindo mesmo cada um dos indivíduos, né? Ok, Roberto, nós estamos chegando ao final do programa. De imediato já te agradeço a participação e deixo aberto o espaço para você conversar com o seu eleitor e a mensagem que você quer passar para o povo novalimense. Então, gente, fico feliz em poder ter essa oportunidade de conversar com tanta gente, né, através dessa telinha. E o que eu queria deixar, assim, essencial é que a gente precisa transformar toda a indignação que a gente tem em ação. Porque se a gente fica apenas indignado, né, se nós ficamos apenas indignados com as situações, principalmente na questão da política mesmo, a gente vira uma pessoa que apenas reclama da vida, né? Então, o que eu quero trazer para a política é uma coragem de me opor, uma coragem de dizer que eu não concordo com a forma como se faz política no Brasil e principalmente nas pequenas cidades, né? Que é uma forma de fazer política aliada à influência do dinheiro, influência dos nomes e dos sobrenomes, e fazer com que essa indignação ela se transforme em ação, né? E é isso que o Coletivo Liberta vai fazer aqui na cidade. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer todas as propostas que a gente vai trazer.
Obrigado, Roberta. Obrigado ao público de casa. Até a próxima quinta-feira com mais um pré-candidato a prefeito de Nova Lima. Até lá.